De fuzil na mão e pistola na cintura. Olha só, a gente vai entrar no assunto, pessoal, dando continuidade, na verdade, num assunto que tem tudo a ver com esse senhor que está aqui do meu lado, esse cara aqui, esse militar, o helicóptero, o cenário aqui de guerra, né? O cenário camuflado, rajado, como se fala ali no jargão militar, que é a fundação, a espécie de origem, a gênese do Exército Brasileiro. A gênese do Exército Brasileiro. A origem que está lá no teu edital, gênese do Exército Brasileiro, que é justamente com a invasão holandesa. Então, o que eu falei para vocês anteriormente, vamos lá, vou botar a tela aqui do lado de novo, é que o foco de resistência foi o Arraial do Bom Jesus. Confere aí, o Arraial do Bom Jesus. Então lá o Matias de Albuquerque ele vai fazer táticas de guerrilha para expulsar os batavos, espantar os batavos. Porém, os batavos, ou os holandeses, eles tinham feito uma tática de guerra muito antiga, desde lá da Roma Antiga, que é o chamado dividir para conquistar. Muito embora que aqui no Brasil ainda nós não tínhamos um nacionalismo, um sentimento de amor à terra, pô. A nossa terra, o Nordeste ali, era de exploração, escravidão, entendeu? Enriquecer e voltar para a Europa. Então, muitos colonos ajudavam os holandeses que conheciam a área, ajudavam os holandeses. Então, assim, o cara, em troca de privilégio, em troca de ouro ou prata, dava informações dos holandeses ou ajudavam a encontrar esse tal do Arraial do Bom Jesus. Porém, um desses colonos, né, um escravo, chamado Calabar, certo? Então, esse escravo, esse africano, Domingos Calabar, ele ajuda os holandeses a chegarem no Arraial do Bom Jesus. Então, na historiografia do Brasil, ou seja, alguns historiadores tradicionalistas, eles colocam o Calabar como um traidor do Brasil, por ter delatado aos holandeses onde ficava o Arraial do Bom Jesus. E os holandeses vão até o Arraial e destroem o Arraial, o governador e seus comandados fogem dali, vão para Alagoas, da região de Alagoas, que fazia parte da capitania pernambucana. Inclusive lá eles encontram o Calabar é julgado e condenado à morte por traição, daí a historiografia. Tá? A historiografia nada mais é essa palavra do que o estudo da escrita da história, os documentos que falam que o Calabar foi um traidor, e essa tese é defendida por alguns historiadores. Mas enfim, Calabar traidor do Brasil. Durante a primeira fase da invasão holandesa, de 1630 a 1637, muitos escravos fugiram dos engenhos, entendeu? Fogem dos engenhos nordestinos, de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Então, eles vão fundando os quilombos. E a gente vai ter a formação do maior quilombo de todos, e o mais famoso, que é o Quilombo dos Palmares, ou Quilombo de Palmares, lá da Serra da Barriga, em Alagoas. Ok? Bom, e aí o que acontece? A partir daí, agora a ideia é fazer a recuperação da atividade açucareira do Nordeste, né? A gente vai chamar de Nordeste holandês, ok? Então, o Nordeste holandês abrangia a área de São Cristóvão, lá de Sergipe, até o Ceará, tá? Até o Ceará. Porém, Pernambuco, né, no caso, será a sede do domínio holandês. A vila, né, um vilarejo chamado Recife passa a ser a sede do domínio holandês. Beleza. Então tem que recuperar os engenhos que foram destruídos, comprar mudas de cana-de-açúcar que foram queimados durante a guerra, contratar sertanistas para capturar os escravos que fugiram, destruir os quilombos, perseguir indígenas, enfim. Então, a Companhia das Índias Ocidentais, ela manda para o Brasil a administrar o Nordeste holandês o famoso Maurício de Nassau. E aí a gente vai ter, né, a segunda fase da invasão holandesa, que vai de 1637 a 1644.
Então, essa fase aqui é o período em que o Nassau governa o Nordeste holandês. Esse Nassau, ele era funcionário da Companhia das Índias Ocidentais. Então, ele vem como administrador, funcionário da companhia. E ele, o Nassau, não vai fazer o mesmo erro do que os seus antecessores lá da Bahia. Ele vai aplicar uma política de tolerância religiosa, uma política financeira de empréstimos aos senhores de engenho para recuperar os seus engenhos, beleza? E ele vai transformar a cidade de Recife. Recife vai virar a Veneza brasileira, tá? Então ele era um humanista, um naturalista, então ele manda para o Brasil, né? Ele traz para o Brasil, para Pernambuco, por exemplo, missões artísticas, engenheiros, astrólogos, astrônomos, tá? Matemáticos, enfim, arquitetos, engenheiros para modernizar Recife. Então, Recife foi a cidade mais beneficiada com o domínio holandês, tá bom? Já já a gente fala mais sobre isso. Mas, vejam, a Europa desse século XVII, vamos botar aqui, ó, século XVII, nós vamos ter alguns atritos lá fora. Então, por exemplo, a Guerra dos 30 Anos que estava ocorrendo na Europa. Então, vamos botar aqui, ó, Guerra dos 30 anos. E a principal reino, a principal família que envolvida nesse conflito era a Espanha, tá? Que prejudicava Portugal também. Então, Portugal está ali sob domínio espanhol até 1640, então se tem guerra contra a Espanha, tem guerra contra Portugal. Então, o que ocorre na Europa repercute no Brasil. Tá? Então, você tem isso aí. O outro ponto aqui é que em 1642 começa uma revolução na Inglaterra. Então, vamos botar aqui Revolução Inglesa. Beleza? Em 1642, Revolução Inglesa. E essa Revolução Inglesa de 1642 foi liderada por ingleses da religião puritana. Então, eles eram os puritanos. Tá? E esses puritanos, eles vencem o rei absolutista da Inglaterra, o rei Carlos. E aí o que acontece? Ocorre que na Inglaterra, em 1649, a burguesia passa a governar a Inglaterra. E essa burguesia vai fazer diversas políticas para alavancar a economia, o capital inglês. E Portugal vai ficar dependendo dessa economia próspera da Inglaterra, e já já a gente fala mais sobre isso, certo? Então, guarda aí a informação. Revolução Inglesa, a Guerra dos 30 Anos, tudo está ocorrendo na Europa. Está enfraquecendo a Espanha, está enfraquecendo Portugal e a Holanda, de certa forma. A Inglaterra, desse contexto, dessas revoluções, entra em guerra contra a Holanda. Então, vamos botar aqui, ó, guerra. Vamos botar 2 pontos, Inglaterra versus Holanda. E aí o seguinte, voltemos para o Brasil. A política de tolerância que o Nassau havia feito para os colonos luso-brasileiros, ela vai começar a ter falhas. Por quê? O Nassau emprestava dinheiro muito a longo prazo, tinha muitos devedores, muitas pessoas não pagavam suas dívidas. Então, a Companhia das Índias Ocidentais forçava o Nassau a cobrar essas dívidas atrasadas. O Nassau dizia, se eu cobrar, eles vão se revoltar. Compreendeu? Então, o governo de Nassau, apesar de ser lindo e maravilhoso para a história pernambucana, ele estava ficando enfraquecido devido às repercussões da Europa. Perfeito? E só um parêntese, em 1640 ocorre a restauração portuguesa e Portugal e Holanda fazem um acordo, uma trégua, ou seja, paz por 10 anos, 1640 até 1644 até 1654. Beleza? O Tratado de Paz, ali por uma trégua de 10 anos. E enquanto isso, a guerra da Inglaterra contra a Holanda. Perfeito até aí? Bom, aí o que acontece? Com a guerra em andamento da Inglaterra contra a Holanda, entendeu? Como Portugal estava em paz, a Companhia das Índias Ocidentais, necessitando de dinheiro, manda o Nassau a cobrar todas as dívidas atrasadas e aumentar os impostos. Adotar uma política financeira de intolerância. Nassau disse, eu não vou fazer isso,
Nassau foi demitido em 1644. Então, a partir daí, Nassau volta para a Europa e vem uma junta governativa administrar o domínio holandês. E essa junta administrativa vai usar a mão de ferro para administrar o Nordeste, provocando o quê? A insatisfação dos colonos. A insatisfação de que colonos? De todas as raças. O branco, o negro e o índio. Perfeito? Então, na história oficial, na história do Exército Brasileiro, a política de intolerância da junta governativa, né, ou como ele fala aqui, do triunvirato, certo? Ela vai adotar uma política de intolerância, segundo a história oficial, e essa junta, ela incomodava as 3 raças. Então, cada raça, cada etnia, no caso, né? Mas vamos falar raça por enquanto. Cada etnia ou raça, ela vai, de acordo com o seu interesse, se envolver em guerra contra o domínio holandês. Então, a partir de 1648, nós vamos ter o início da famosa insurreição pernambucana. Insurreição pernambucana, beleza? Então, vamos lá. O João Fernandes Vieira, João Fernandes Vieira vai comandar um batalhão de brancos contra o domínio holandês. Ou seja, na história não oficial, os brancos não queriam pagar suas dívidas para com a Holanda. Como cortar o mal pela raiz? Expulsando os holandeses. Beleza? Bom, os índios, liderados por Felipe Camarão, o índio Poti, ele vai liderar o batalhão de indígenas contra o domínio holandês. Cada um tem o seu interesse, perfeito? E por último aqui, o Henrique Dias, o negro, que vai liderar um batalhão de negros contra o domínio holandês. Então, esses negros liderados por Henrique Dias tinham os seus interesses. Então, olha só, a união das 3 raças, o branco, o indígena e o negro, certo? Lutaram contra um invasor, lutaram contra um estrangeiro, certo? Um estrangeiro, o holandês, e que não era católico. E aí ocorre, né, a união das raças e o forjamento do exército brasileiro, Qual é um dos objetivos do exército? É manter a nossa soberania, salvar o Brasil em caso de invasão. Todos os brasileiros, independentemente da raça, credo, religião, tá aí, gente. A gênese do exército brasileiro. Lá em Pernambuco, eu sou de Pernambuco, então lá perto do aeroporto, quem vai para o Nordeste e pousa ali no aeroporto internacional Gilberto Freire, né, Guararapes, né, aeroporto internacional Guararapes, Gilberto Freire, você está pousando num sítio arqueológico. Aquele aeroporto, que antigamente era chamado Aeroporto Internacional dos Guararapes, ele foi o palco das batalhas dos Guararapes, pessoal. Batalha dos Guararapes, perfeito? Então, é naquela redondeza ali do aeroporto onde ocorre essa guerra, as batalhas, a insurreição pernambucana. Do aeroporto, você descendo pelo litoral, descendo o mapa do Brasil, ou seja, indo para o sul, indo ali para a região das praias, Porto de Galinhas, Tamandaré, Porto Calvo. Tem uma famosa que esqueci agora, mas eu prefiro assim, tem Maragogi, certo? Praia de Maragogi ali, tudo é palco de guerra entre colonos brasileiros, luso-brasileiros contra os holandeses, beleza? Tem uma praia ali sensacional que, tava me lembrando dela hoje mais cedo, mas enfim, né? Já eu tento lembrar. Também maravilhosa, lindíssima. A galera corre para Tamandaré, Porto de Galinhas, mas esquece as praias do litoral sul pernambucano e de Alagoas. Então, quando você aí for formado, pegar uma transferência para o Nordeste, tá? Pernambuco, Alagoas, mora ali, que você não vai se arrepender. Mas, enfim, as 3 raças unidas, e falando ali, né, na frente do aeroporto, quando a gente sai, pegamos uma avenida chamada de Estrada da Batalha. Estrada da Batalha, a Batalha dos Guararapes, beleza? Então, os luso-brasileiros, nas 2 batalhas dos Guararapes e na Batalha de a Batalha lá, Vitória de Santo Antão,
ok? Os luso-brasileiros venceram todas as 3 batalhas, todas as batalhas que a gente chama de insurreição pernambucana. A ajuda portuguesa, ela chega depois, praticamente dos holandeses já derrotados. Por quê, professor? Por causa da trégua, que Portugal e Holanda não podiam entrar em conflito, entendeu? Então, a insurreição pernambucana ela foi provocada pelos colonos, não pela autoridade portuguesa. Tá? A autoridade portuguesa só envia as tropas de reforço após o fim da trégua de 10 anos. Então, nós temos aí a expulsão dos holandeses do Nordeste em 1654. Ah, beleza, expulsamos os holandeses, forjamos o exército brasileiro. Lá nessa Estrada da Batalha tem um monumento gigantesco do exército lá brasileiro. Então, aqui fala assim, aqui se forma a união das 3 raças do Brasil. Aqui se forma o exército brasileiro, alguma coisa assim, né? E atrás lá você sobe o Morro dos Guararapes e vez por outra ali, né? Dependendo da época do ano que você for, você pode assistir uma ensinação do exército, que o exército faz, né? Mostrando a vitória dos luso-brasileiros. Em Itamaracá, uma praia do litoral norte, você encontra lá o Forte Orange, né? O Forte Orange, construído pelos holandeses, praticamente construído bem dentro da água, tá? Um belíssimo forte construído pelos holandeses. Enfim, gente, Pernambuco é o estado, digamos assim, mais histórico do Brasil. Os cariocas que me desculpem, né? Os cariocas, os paulistas acham que também a história do Brasil se iniciou ali. E os baianos também, tá? Mas Pernambuco é sensacional, sem sombra de dúvida. Então é por isso que eu falo. Quando a gente fala de invasão holandesa, a galera que papira em Pernambuco tem muita informação, né? E o exército brasileiro adora fazer questões de invasão holandesa. Perfeito aí esse panorama? Bom, expulsamos os holandeses, agora Brasil acima de tudo. Vamos ficar bem na foto que nada. Os holandeses, eles só faziam o quê antes da União Ibérica? Os holandeses transportavam o açúcar do Brasil para a Europa, os holandeses, eles refinavam o açúcar e vendiam no mercado europeu. Ganhavam 70% do lucro. Perfeito? A única coisa que os holandeses não sabiam fazer era o açúcar. Mas na sua estada no Brasil por 24 anos, os holandeses aprenderam a fazer açúcar, a construir engenhos. Então, durante a permanência deles no Nordeste, os holandeses já estavam iniciando a sua produção de açúcar nas suas colônias das Antilhas, tá? Então, do Caribe. Então, aqui no Suriname, por exemplo, então os holandeses passam a produzir açúcar, passam a reduzir os gastos, o custo da produção, galera. E o que ocorre a partir de 1654? O Nordeste brasileiro, os engenhos arrasados, as plantações de cana-de-açúcar queimadas, os negros fugindo à torta e à direita para os quilombos, entendeu? Então, nós temos o que após a União, a expulsão dos holandeses? O declínio do açúcar, o declínio do açúcar. Agora, o que eu falei para vocês em relação ao ano de 1640 foi o quê? A restauração portuguesa. Então, durante a invasão holandesa, ocorre o fim da União Ibérica. E o novo rei de Portugal, o Duque de Bragança, ele vai fazer o Conselho Ultramarino em 1642. Qual era o objetivo desse Conselho Ultramarino? Nas colônias portuguesas não dominadas por um invasor, aumentaram-se os impostos. Ok? Se os impostos foram aumentados e a coroa portuguesa precisava de mais dinheiro, então cria-se novos impostos. Aí o que nós vamos ter? Um arroxo fiscal na América Portuguesa, um arroxo fiscal nas colônias portuguesas do ultramar, ou seja, Ásia, África e Brasil. Os portugueses vão fazer acordos com os países que porventura invadiram possessões portuguesas. Precisava pagar indenizações a esses países invasores. Quem vai pagar o pato? Os colonos dos domínios portugueses do ultramar, ou seja, Brasil, África e Ásia. E tome arroxo fiscal.
O que é que vai acontecer a partir daí, pessoal? A insatisfação dos colonos contra os abusos da coroa portuguesa. E esses abusos da coroa portuguesa vai repercutir nas revoltas nativistas. Beleza? Que é assunto mais adiante. Então vamos lá para as específicas da invasão holandesa. Nós temos aqui, ó, 1637, a fase da conquista, resistência dos senhores de engenho, do Arraial do Bom Jesus, fuga de escravos para os quilombos, destruição dos engenhos, prejuízo para holandeses e senhores de engenho. O Calabar, entre aspas, traidor do Brasil, auxiliou os holandeses. Primeira fase da invasão, né? A conquista. A administração de Nassau, ou período nassoviano, fase de acomodação do governo de Maurício de Nassau, aliança entre senhores de engenho e holandeses, manutenção do direito de propriedade aos senhores de engenho, reconstrução dos engenhos, abastecimento irregular de escravos, provocados aí pela Companhia das Índias Ocidentais. Os holandeses conquistam a costa dos escravos na África. Aí faltou dizer o seguinte, os holandeses dominam boa parte de Angola, atual Angola. E aí o que vai acontecer? Vai faltar escravos lá no sul, lá no sudeste, em São Vicente, que era uma capitania em declínio econômico. Então, dali vão partir o quê? Para o interior, para o oeste, as bandeiras, os bandeirantes paulistas para capturar índios, certo? Para serem escravizados, beleza? Liberdade religiosa, urbanização de Recife. Franz Post, esse camarada aqui, esse pintor, é da imagem do engenho que eu mostrei para vocês. E agora o Albert Cout, são pintores holandeses, retratam o Brasil sob domínio holandês. Já já vai aparecer aí uma obra do Albert Cout. 1640, fim da União Ibérica com a restauração portuguesa. 1645 e 1654, expulsão, insurreição pernambucana. O retorno de Nassau, em 1644, foi demitido e foi formado esse triunvirato, ou uma junta governativa. Praticou intolerância religiosa, uma política também de cobrança de impostos de forma truculenta e das dívidas dos senhores de engenho. Daí os conflitos dos senhores de engenho holandeses. A ameaça de confisco dos engenhos, dos devedores, etc. Então, ocorre a insurreição pernambucana. Desdobramentos da invasão holandesa, olha aqui, ó, o homem africano do Albert Cout. Então, quem tinha curiosidade aí de ver como era, ou seja, um negro do período colonial aí, ó, eles eram, andavam praticamente nus, eram seminus aí. Ok? Vamos lá, perda da hegemonia açucareira brasileira, retração em 50% da produção, devido à expulsão dos holandeses, e a concorrência açucareira nas Antilhas, coordenada pelos holandeses. Perfeito? Então, está aí a invasão holandesa. Invasão holandesa do Brasil. Beleza, gente? Então, tá aí. Assunto de prova, isso sempre cai nas provas do Exército Brasileiro, né? O seu departamento de ensino e tal, tá? Sempre cobra aí invasão holandesa. Por exemplo, se você fez uma prova para carreira militar, né? Para ser combatente, para seguir a carreira. Aí, por exemplo, 2020, 2019, caiu invasão holandesa. 2020 não caiu. 2021 pode ter certeza, vai cair. Então, às vezes ocorre essa alternância, certo? Essa alternância aí. Um ano não cai, o outro ano cai. Perfeito? Mas, se você for fazer, por exemplo, as duas provas para ser militar do Exército Brasileiro, né? Por exemplo, a ESA e a SpaceX, pode ter certeza, se você faz da ESA, não caiu invasão holandesa, a prova da SpaceX vai ter invasão holandesa. Então, você tem que estudar para as duas provas. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos ver o que nos é presenteado agora em questão da SpaceX. Falando em SpaceX, olha aí, tá? 2016. Vamos ver essa questão. As relações entre a metrópole e a colônia foram regidas pelo chamado Pacto Colonial.
sendo este aspecto uma das principais características do estabelecimento de um sistema de exploração mercantil implementado pelas nações europeias com relação à América. Com relação ao Brasil, do que constava este pacto? Com relação ao Brasil, do que constava este pacto colonial? Então vamos lá, este pacto colonial, beleza? Então vejamos, a resposta correta, a letra C. A produção da colônia seria restrita ao que a metrópole não tivesse condições de produzir. Então vejam, as colônias só poderiam produzir artigos manufaturados, não podiam. Eram produtores de matérias-primas. Então as colônias produziam matérias-primas. A produção agrícola seria destinada exclusivamente, já matou, à subsistência da colônia. A produção agrícola era para suprir as necessidades da metrópole. Há uma atividade monocultura, né, da monocultura, beleza? D. A colônia poderia comercializar a produção que excedesse as necessidades da metrópole. Não, certo? A colônia, ela vendia matéria-prima para a sua metrópole. As manufaturas eram exportadas pela metrópole à colônia. Letra E. Portugal permitiria a produção de artigos manufaturados pela colônia. Portugal permitiria a produção de artigos manufaturados pela colônia. Não, não podia. Até o governo de um déspota esclarecido chamado Marquês de Pombal, não se podia ter na colônia manufatura. Tá? Só lá no século XVIII que o Pombal permite manufatura no Brasil. Até o século XVIII, até 1750, por exemplo, a única manufatura que podia existir no Brasil era a manufatura para fabricar as roupas dos escravos, tá? Tecidos para os escravos. Mas depois, gente, em 1785, a rainha Dona Maria I, que substitui o Marquês de Pombal no governo português, ela proíbe manufatura no Brasil novamente. Ela faz o Alvará de 1785. Beleza? Então a resposta correta aí, a letra C, a produção da colônia seria restrita ao que a metrópole não tivesse condições de produzir. Ou seja, cana-de-açúcar, por exemplo. Segunda atividade econômica do Brasil, primeira atividade econômica do Brasil, colônia. Se eu levo na perspectiva do Brasil colônia, iniciada em 1532, tá? Até 1808. Olha essa questão agora da ESA 2017. Sobre a chamada União Ibérica, podemos afirmar que, olha a letra A, como consequência deste período, os territórios antes dominados por Portugal passaram a ter como língua oficial o espanhol. Ih, caraca, meu irmão! Será que essa é certa, galera? Será que essa é certa? B. Como consequência deste período, a França invade o território brasileiro em sua porção nordeste. A partir de 1624. Então, a França invade o território brasileiro em sua porção nordeste a partir de 1612 no Maranhão. 1624 foram os holandeses na Bahia. C. Período entre 1580 e 1640, em que o rei da Espanha, Felipe II, passou também a ser rei de Portugal. D. Período entre 1580 e 1640, em que o rei de Portugal, Felipe II, passou também a ser rei da Espanha. Então, isso aqui é uma pegadinha, hein? Letra E. Como consequência deste período, a Espanha passou a ser um adversário econômico de Portugal. Pô, tá falando aqui, o nome já deixa claro, né? União Ibérica, né, velho? Então, vamos ver qual é a resposta correta. A letra C. Período entre 1580 e 1640, em que o rei da Espanha, Felipe II, passou a ser rei de Portugal, com o título de Felipe I.
Essa aqui a gente já comentou, pegadinha aqui, ó, né? Eles inverteram o nome do rei, da nacionalidade do rei. B, como consequência deste período, a França já comentamos. E a letra A, como consequência deste período, os territórios antes dominados por Portugal passaram a ter como língua oficial o espanhol. Negativo, né, galera? Negativo. Juramento de Tomar, né? Manteve a língua portuguesa nos domínios portugueses e no reino de Portugal. Juramento de Tomar. Tá vendo aí como eles perguntam? Né? Pô, professor, sensacional, hein? Vou gabaritar a história. Vai, meu irmão, vai. Tá? É só estudar direitinho aqui no Sou Militar. Olha só essa questão aí, vamos lá. Invasão holandesa. Nos anos 1624 e 1635, ocorreu a primeira tentativa dos holandeses de invadir e conquistar territórios do Nordeste brasileiro, que fracassou. Essa primeira invasão ocorreu na cidade de... Fácil essa aí, gente? É fácil essa questão? Ocorreu na cidade de Salvador? Ocorreu na cidade de São Cristóvão, no Sergipe? Ocorreu em Natal, João Pessoa ou Recife? A resposta correta é a letra A. Então, na letra A, Salvador, 1624, invasão holandesa em Salvador. Beleza? Mas lá foram expulsos, né, em 1625. Só retornando ao Brasil em 1630, onde dominaram Pernambuco por cerca de 24 anos. Show de bola? É isso aí, mais um assunto finalizado. Né? Fiquem atentos para as nossas próximas aulas. Só bizu, só aula importante para você gabaritar o teu concurso. Forte abraço e até lá. Fala, combatentes! E aí, o que estão achando da aula aí? Eu sou o Thiago Lima, né? Faço parte aqui do projeto como auxiliar mentor do delegado Fábio Silva. Então, nosso objetivo aqui é realmente direcionar vocês para a aprovação no concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas. Então, se você está aqui, provavelmente é porque você está em busca dessa aprovação, beleza? Vamos lá, pessoal. A gente está no intervalo agora da aula, tá? Daqui a pouco vocês vão continuar aí com a próxima aula. E aí, o que eu queria falar para vocês aqui? Principalmente, como eu acho que vocês que estão caminhando aí nessa jornada para o concurso da ESA, vocês estão vendo esse concurso como uma verdadeira porta de entrada para a mudança de vida. Né? Então, você que é jovem, você que tem entre 17 a 24 anos, que está estudando para esse concurso da ESA, basicamente isso é o quê? A verdadeira porta de entrada para vocês para uma mudança de vida, para uma estabilidade, né? Já jovem, então é realmente uma grande oportunidade. E com isso, pessoal, o projeto Sou Militar tem realmente essa função de ajudá-los a realmente se preparar para esse concurso, né? Então eu queria falar um pouco aqui do nosso projeto Sou Militar, onde a gente prepara jovens para o concurso em específico da ESA. Então a gente tem aqui realmente uma metodologia, a gente monta um plano de estudo para que os nossos alunos realmente se sintam seguros para realizar essa prova. Antes de eu apresentar para vocês e falar um pouco mais do nosso projeto, né, para quem estiver interessado, vamos falar um pouco desse concurso, né? Então, a gente tem aí uma previsão para quem ainda não se inscreveu. Então, a gente tem aí até dia 4, né, de maio para se inscrever para esse concurso. Então, se você ainda não se inscreveu, corra, né? Vá nas nossas redes sociais, tem um link lá do edital para você se inscrever para esse concurso. A prova vai ser apenas no dia 15, né? 15 de setembro. Então, tem muita gente aí preocupada. Thiago, será que ainda dá tempo? Sim, se você iniciar hoje a sua preparação, se você iniciar realmente de forma correta os estudos, dá tempo sim, tá bom? Para essa preparação. Vagas totais, 1.100 vagas, então realmente é uma vaga nacional, né, uma concorrência nacional, porém você precisa só de uma vaga, isso que importa, coloque isso na sua cabeça, você precisa só de uma vaga. E a escolaridade, que isso também é uma grande vantagem para quem é jovem, é o ensino médio. Então se você está no terceiro ano, está concluindo esse ano,
você já pode fazer esse concurso, assim como também se você já tem o ensino médio completo e tem ali entre 17 a 24 anos, você também pode fazer esse concurso. Mas e aí, Thiago, realmente será que o projeto Sou Militar pode me ajudar? Pessoal, somos referência na região norte em aprovações. Isso aqui foi só a aprovação nesses 2 anos para cá. Então a gente aprovou aí mais de 5.223 alunos em concurso, em variados concursos pelo Brasil. Então, como vocês podem ver, essa foto aqui é o nosso prédio, tá? Fica aqui, sediado em Manaus. E aí vocês podem ver realmente a vantagem e a grande referência que a gente se tornou hoje na região norte. Então, realmente, eu acho que você pode me responder qual é o mais difícil, passar em um concurso da PF, PRF ou passar num concurso da ESA. Eu acho que se você for ali igualar as disciplinas, realmente a PF e a PRF é mais difícil. E hoje a gente é uma referência para quem quer estudar para esses concursos. E você que vai fazer a ESA, pode ter certeza que se você acreditar no nosso projeto, no Sou Militar, seguir realmente, fielmente o nosso plano de estudo, tudo indica que você vai garantir uma das vagas, das 1.100 vagas para esse concurso da ESA. Beleza? Mas e aí, Thiago, como é que funciona esse projeto? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês a nossa mentoria, né? A mentoria 10X, Escola de Sargento das Armas, da ESA. Então, a gente trabalha basicamente com uma mentoria, onde a gente tenta realmente direcionar os nossos alunos da melhor forma, de forma que ele se sinta seguro, que ele encontre realmente um direcionamento na hora de estudar. Então aqui, como vocês podem ver, eu estou até aqui com a conta de um aluno, e aqui a gente tem, né, antes de você iniciar os estudos, tem um passo a passo, então você vai começar por aqui. A ideia é que você siga esse passo a passo 1, passo 2, passo 3, né? O passo 1 aqui são várias aulas importantes, com técnicas, mostrando realmente o método, como que deve ser aplicado na prática, né? Então vocês vão ver aqui que vocês vão já ter o primeiro vídeo aí de boas-vindas com o delegado Fábio Silva, né? Que é uma das grandes referências, é um dos mentores desse projeto Sou Militar. Então ele vai estar também direcionando vocês, ele vai ser basicamente o mentor principal que vai estar em alguns encontros, até com os alunos, dando esse direcionamento. Então aqui vocês vão se deparar com aulas do delegado Fábio Silva. Assim como também a gente tem aqui, né, o restante das nossas disciplinas. Então aqui, ó, passo 1, passo 2, que é muito importante também, mentalidade do aprovado, tem alguns bônus aqui específicos e a gente tem aqui as nossas disciplinas. Com tudo isso, você vai criar um plano de estudo. Então aqui a vantagem dos nossos alunos é que você consegue criar um plano de estudo ali, realmente da forma que você achar melhor para estudar, onde você vai colocar as horas que você quer estudar e os dias que você pretende estudar. Então, como você pode ver, em seguida a gente cria aqui o seu planejamento, onde todo dia você vai poder realmente seguir ali os estudos fielmente, sem perder nenhuma aula. Então, mais uma vantagem para quem é aluno aqui da mentoria 10X Sou Militar. Beleza? E aí, pessoal, eu acho que com tudo isso vocês conseguem visualizar a vantagem, né? A vantagem de ser um aluno da mentoria 10X Projeto Militar. E aí, pessoal, depende agora de você, né? Você que está nos conhecendo agora, você que acabou de chegar aqui no nosso canal, está assistindo a aula e acabou de vir, está no intervalo aqui, né? Daqui a pouco vai iniciar a próxima aula. Você que está nos conhecendo, depende de você decidir. O que você quer realmente? Será que esse concurso da ESA é o que você quer para esse ano, para o ano de 2025? Já está lá, né, na parte básica do preparatório para esse concurso. E aí, você que me diz, porque a gente pode se deparar com 2 futuros agora, né? Você tem um futuro 1 e um futuro 2. O futuro 1 você segue sozinho, tenta, né? Muita gente vai por esse caminho, infelizmente, de querer tentar. Será que isso é para mim? Eu vou lá, vou fazer e não estuda da forma que tem que estudar. E a galera que realmente quer passar, que realmente está focada, quer esse concurso como seu principal alvo, então ele busca o quê? Busca realmente um direcionamento correto. E aqui no projeto Sou Militar, aqui com a nossa mentoria 10X ESA, realmente pode ter certeza que você vai ter esse plano de estudo, você vai ter realmente todo o acompanhamento necessário que você precisa.
tá bom? Então, pessoal, o que eu queria aqui alertá-los? Nesse momento, para você que está aqui acompanhando, a gente está com a gente está com desconto agora, tá bom? Então, se você for lá no nosso site, você vai ver que a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500, né? Então, a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500. Mas para você, a gente reservou para o dia de hoje 20 vagas, tá bom? 20 vagas. Então, se você conseguir, o link está na descrição do YouTube, tá bom? Você pode ir na descrição do YouTube agora, tem um link lá para você se matricular. Se você já quiser realmente iniciar os estudos agora, você pode ir lá aqui na descrição, clicar e já efetuar a sua matrícula, né? Então você vai clicar aqui, você vai cair nessa página, onde você vai preencher seus dados e aí você vai escolher a forma de pagamento que você achar melhor para você. E aí, você concluindo, efetuando, você pode, como a gente está com desconto, você pode parcelar até 12 vezes, tá bom? Então, a parcela ela pode ficar até 12 vezes de R$ 59,70. Então, pessoal, é realmente o que eu estou falando. Se é isso que você quer, se é isso que você está buscando, é um investimento que você está fazendo. Agora, imagine, você está fazendo um investimento de 12 vezes de R$ 59,70 para realmente perpetuar aí uma estabilidade, né? Porque se você não sabe, se você passar nesse concurso da ESA, você já tem uma estabilidade ali até a sua aposentadoria, né? Que você vai para a reserva remunerada, ganhando ali em torno de quase R$ 10.000 como capitão, que é quem entra como sargento, pode chegar até capitão ganhando aí R$ 10.000. Lembrando que o salário inicial chega em torno ali de 4 a 6 mil, então dependendo também para onde você for designado, pode chegar até R$ 6.000 o seu salário inicial. Então, como eu estou falando, é um investimento, pessoal, é um investimento que você não pode perder essa oportunidade. Se você tem entre 17 a 24 anos, essa é a chance. É como eu falei no início, é a porta de entrada para realmente você ter uma estabilidade financeira, você ter realmente uma mudança de vida, né, diferente do que você vive hoje. E aí, pessoal, mais uma outra coisa. Se você realizar a sua matrícula hoje, eu vou abrir para vocês, a gente tem 2 bônus que a gente está disponibilizando também para os nossos alunos, né? Vou abrir de novo aqui a conta do nosso aluno. E aí você vai ter o quê? Simulados. Eu sempre deixo muito claro que só passa quem faz simulado. E só para vocês terem a noção, quem está se matriculando já tem aqui um módulo de simulado, né? Vou abrir aqui para vocês. Já tem um módulo de simulado aqui. A gente já está com mais de 22 simulados. Então, é um bônus que a gente está entregando aí para quem está se matriculando agora. Também, a gente está disponibilizando um módulo muito especial, que é a mentalidade do aprovado, onde realmente você vai blindar a sua mente e vai pensar como um aprovado. Então, é realmente um módulo que muitas vezes a galera compra só ele, tá? Tá em torno de 480, mas a gente está entregando aqui para você como um bônus. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Vou agora aqui deixar vocês aí para a próxima aula e espero encontrar vocês no nosso grupo de alunos, né? Então, a gente vai realmente conversar e a gente espera direcioná-lo da melhor forma. Se você ainda está com dúvida, não sei, Thiago, não sei se eu já vou me matricular agora, na descrição desse vídeo você pode também entrar nos nossos grupos de estudo, tá bom? Então a gente está disponibilizando um grupo de estudo onde a gente quer criar uma comunidade e conforme for a gente vai estar disponibilizando aulas, como a gente está fazendo agora, disponibilizando materiais. Claro que não é um arsenal de aulas, né? Não é um arsenal de aulas como o que eu acabei de mostrar para vocês, realmente só os nossos alunos têm esse arsenal de aulas, têm esse plano de estudo, mas você que entrar no grupo de estudo agora, com o link na descrição, você vai também ter ali um acompanhamento. Eu vou estar ali com vocês no grupo, dando todo o suporte necessário, tá? Mas recomendo, se você puder, vem ser aqui, sou militar, vem fazer parte desse projeto e juntos vamos em busca da sua aprovação na ESA. Valeu, pessoal! Vamos juntos! Pessoal, essa música é empolgante, né? De fuzil na mão e pistola na cintura. Professor Luiz Fernando aqui na área, mais uma vez, para a gente falar sobre a história do Brasil, organização do Estado, e logo em seguida a gente vai para a economia do Segundo Reinado.
Então, observem aqui a tela. Nós temos aqui a Revolução Praieira em Pernambuco, essa que é dita como a última de uma grande revolução de caráter liberal do Segundo Reinado. Depois dessa, vamos ter rebeliões menores, tá? Como a revolta de Quebra-Quilos, a revolta do Vintém, mas essa aqui de grande expressão foi a última. Daí, ó, acaba essa questão de revoluções de caráter liberal no Brasil, perfeito? Bom, essa Revolução Praieira, como vocês já podem observar aí, ocorreu em Pernambuco, o último movimento de característica liberal e descentralizadora do período. A economia luta contra o monopólio comercial estrangeiro, português e inglês, e contra o latifúndio da família Cavalcante, já já a gente fala sobre ela, da família Cavalcante. O Partido da Praia, o Partido Liberal, esse partido ele é criado, certo? Ele seria o quê? Uma ala mais radical do Partido Liberal Pernambucano, que envolvia inclusive as camadas populares. Camadas populares livres, tá beleza? Livres, beleza? Profissionais liberais também, soldados. Politicamente, influência do pensamento liberal europeu, anti-absolutismo, direito de voto livre e universal, masculino, liberdade de expressão e imprensa, independência dos poderes, federalismo e das ideias socialistas utópicas, direito de trabalho para homens livres, fim do monopólio comercial estrangeiro e dos latifúndios, nada propuseram para os escravos, certo? Então, eles não falam nada sobre a escravidão, se ia ser extinta ou não. Então, vamos lá. É o seguinte, em Pernambuco havia ali duas famílias importantes, duas famílias de oligarquia, tá? Conservadoras, né? Conservadora, né? A maior delas, né? A mais importante era a família Cavalcante. E a sua rival era o Rego Barros, né? A família Rego Barros. Mas, enfim, a família Cavalcante era que detinha o controle político ali em Pernambuco, certo? Aí vocês viram que nada mais, né, um conservador do que um liberal no poder. Então, trocava um conservador por um liberal, né? Porque é o seguinte, deixa eu só fazer vocês entenderem. Se o gabinete ministerial, se o primeiro-ministro é conservador, havia o quê? A centralização política. Então, o primeiro-ministro, ele vai nomear os presidentes das províncias, ou seja, os governadores provinciais. Não tinha eleição para presidente de província, beleza? Aí é o seguinte, se sai o conservador do controle do governo, da presidência da província de Pernambuco por um liberal, tá? A família Cavalcante continuava no poder, entendeu? Sai o conservador, entra o liberal. A família ainda detinha muitos poderes em Pernambuco. Então, uma ala liberal, porém mais radical, questionava essa concentração de poderes nas mãos da oligarquia Cavalcante, beleza? E a outra família lá era o Rego Barros, mas enfim, a família Cavalcante que é o foco. Aí o seguinte, os membros desse partido da praia, eles se reuniam num bairro do centro do Recife, cuja o nome da rua era Rua da Praia, tá? Então, dali, eles lançavam seus artigos de caráter, né, radical, liberal. Porém, eles queriam o quê? Mais descentralização política. Eles queriam ter o direito de votar para presidente da província, ok? Entre outras atribuições políticas de caráter liberal. Então, se eles eram descentralizadores, né, eles eram adeptos à descentralização política, a gente pode dizer o quê? Que eles eram anti-absolutistas. Lembre-se que na Constituição de 1824, vigente ainda no Segundo Reinado, tinha o poder moderador, tá? Eles eram contra a concentração, né, de terras, ou seja, eles eram contra as oligarquias, eles queriam mais trabalho para as camadas populares livres, perfeito? Eram adeptos ao sufrágio universal, queriam que o comércio a varejo fosse
controlado por brasileiros e não por estrangeiros. Havia em Pernambuco aquele sentimento xenofóbico, principalmente anti-lusitano. Se você estudou comigo aqui, deve lembrar da Revolução Pernambucana, da Guerra dos Mascates, mas enfim. Então, esses membros do Partido da Praia, eles se envolvem com as ideias liberais e do socialismo utópico que estava sendo desenvolvido lá na Europa também em 1848. Lembrando que, se você é um cara de mente fechada, pensamento reduzido, tu vai se dar mal nessa questão. Se você já está associando o movimento da Revolução Praieira como movimento de esquerda, o movimento marxista, aí tu vai se ferrar, tá? O pensamento socialismo utópico era burguês, aonde a burguesia queria diminuir as pressões do capitalismo sobre os operários europeus, beleza? Então você tinha que ter lido na escola sobre o Owen, Robert Owen, Charles Fourier, tá? O Saint-Simon, beleza? A gente não está citando aqui Karl Marx, tá? Então esse é o pensamento do socialismo utópico, que queria aqui, ó, direito de trabalho para homens livres. Tranquilos? Então não para com esse negócio de associar o socialismo só com esquerda, PT, é uma merda e tal. Vai se ferrar da prova, porra. Tá? Então, tá aí. Em 1848, na Europa, ocorre uma explosão de revoluções. Por causa de quê? Por causa do absolutismo, por causa da fome generalizada na Europa. Então, França, Bélgica, deixa eu ver o que mais, França, Bélgica, Alemanha, né? A Alemanha ainda no processo de unificação, na Itália, vários territórios europeus explodem em revoluções de caráter liberal. A classe operária, tá? Ela vai lutar por novos dias, novos momentos, beleza? Mais participação política. Então, as revoluções liberais da Europa, inclusive influenciadas pelo socialismo utópico, tá? Repercute sobre a mentalidade política desses praieiros. Perfeito? Bom, essa Revolução Praieira de 1848, eles lançam contra o governo de Pernambuco, porém as tropas imperiais são enviadas para Pernambuco e depois ali a Revolução Praieira ela é cessada, beleza? Mediante guerra, tá? Teve guerra, teve mortes, presos, ok? Bom, não propuseram nada sobre o fim da escravidão, beleza? Talvez, certo? Porque todas as revoltas que tiveram no Brasil, onde envolveu o debate sobre a escravidão, fracassaram, vocês podem observar aí. Inclusive em Pernambuco, né? A Confederação do Equador e a Revolução Pernambucana de 1817. Tá beleza? Então, a última das revoltas liberais do Brasil, a de 1848. Aí veio o quê? O Ministério da Conciliação, como eu já falei para vocês, 1853, e o Brasil foi pacificado, ocorre a organização do Estado até mais ou menos 1870. Então, 1870 em diante, a gente vai passar por um outro momento. Mas agora vamos falar de economia. Então aqui, gente, tá? É só para a gente fazer aqui um bate-papo sobre os principais produtos econômicos do Segundo Reinado. Observe aí que eram geralmente, né, produtos agrícolas e extrativistas. Aí nós temos a produção, né, de café. O café não é um produto originário do Brasil, é um produto do Oriente, beleza? Foi trazido pelos portugueses ainda no século XVIII. As primeiras tentativas de plantação de café ocorreram no Pará, não deu certo, depois ele foi levado para o Sudeste, aonde vai ter êxito na região do Vale do Paraíba. Tá? Então, o café ele vai ter sucesso no Vale do Paraíba.
Ok? Então, a partir da década de 1850, 1861, o Brasil passa, né, a exportar café em grande quantidade para o mundo. Atividade monocultora, latifúndio e escravidão, ainda temos aqui, ainda persiste a plantation, né, na atividade cafeeira, embora nós não somos mais colônia, é império, Brasil independente. O setor tradicional arcaico para a produção de café. Já no Oeste Paulista, vamos ter a monocultora, latifúndio, imigrantes, mas vamos ter também escravidão, tá? Escravidão no Brasil. Isso não vai terminar tão cedo. A gente ainda está aí por volta de 1850, 1860, 1870, a escravidão ainda persiste. Porém, a partir de 1850 vão chegar os imigrantes, principalmente italianos. Setor moderno, eles vão construir, por exemplo, estradas de ferro, os barões de café. Encontram no Oeste Paulista a Terra Roxa. A Terra Roxa foi propícia ali, né, para a produção de café. O café, a semente se adequa a essa terra roxa. O clima quente no Oeste Paulista, construção de ferrovias, como eu já disse. Mais uma vez aí o setor moderno. Então, o Brasil vai passar a ser o maior exportador de café do mundo, tá? Principalmente no segundo reinado. Borracha. Nós vamos ter a extração do látex na Amazônia, no Pará, na província do Amazonas. Vamos ter aqui, ó, o extrativismo vegetal de caráter predatório. Não havia aquele pensamento de desenvolvimento sustentável, tá, no Brasil durante esses tempos, no mundo, na verdade. O setor arcaico de produção e a mão de obra vai ser principalmente a mão de obra de nordestinos. Tá? Nordestinos, que fugindo da seca, iam para a região norte trabalhar nos seringais. Alguns eram aliciados, convencidos de que teriam uma vida melhor na Amazônia, mas acabaram se dando mal, porque a vida do seringueiro não era fácil na extração do látex na Amazônia. Mas essa borracha teve uma atividade curta, tá? Foi uma atividade que deu grana para o Brasil, mas foi de 1870 até 1913. Aí aqui nós temos o período chamado de civilização da borracha. O que eu tenho para dizer a vocês? Que a extração da borracha começa no segundo reinado, 1870, e seu declínio ocorreu na República. Professor, por que os governos republicanos não fizeram uma política para salvar a produção da borracha? Ou seja, fazer com que a extração da borracha, do látex e a produção da borracha saísse do setor arcaico para o moderno. Porque essa galera aqui, ó, os cafeicultores, não vão permitir. Tá? Eles vão dominar a política nacional. Vamos ter na República Oligárquica aquele termo muito conhecido como política do café com leite. Então, todas as políticas econômicas eram feitas para salvar ou priorizar a atividade cafeeira. O açúcar no Nordeste. Desde a expulsão dos holandeses, o açúcar estava em franco declínio. Tá? Declínio, Nordeste brasileiro. Vamos ter ainda a estrutura produtiva baseada na plantation, decadente desde 1654, e a decadência ainda fica pior quando os alemães, né, conseguem fazer a borracha da beterraba, o açúcar, né, fazer açúcar através da beterraba. Tranquilos? O algodão do Maranhão. O algodão do Maranhão é uma coisa interessante, pessoal. O algodão do Maranhão, tá? Desde o século XVII, os maranhenses, né, eles produziam algodão, cana-de-açúcar e açúcar também, mas o algodão era o forte deles. Então, na atividade algodoeira do Maranhão, havia o quê? Surtos, tá? Surtos de exportação. Mas tudo isso era levado em consideração que ocorria nos Estados Unidos. Ou seja, vamos lá para o período colonial dos Estados Unidos, lá nas 13 colônias inglesas. Então, as 13 colônias inglesas, você tinha ali as colônias do norte e colônias do sul.
Nas colônias do sul era onde se aplicava a produção do algodão com base no sistema de plantation, certo? Então eles produziam bastante algodão e mais barato que o algodão produzido no Maranhão e de boa qualidade, detalhe. Porém, 1774, 1775, 76 ocorre a eclosão do processo de independência dos Estados Unidos. E aí, no século XVIII, com a Guerra de Independência, que durou até 1783, os maranhenses conseguem exportar algodão para a Inglaterra. Compreenderam? Então, você vai ter um surto. O outro surto, depois da independência dos Estados Unidos, eles se pacificam com a Inglaterra, constroem a nação e eles vão produzir mais algodão. Mas em 1860 até 1865 teve a Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão. Então, quando ocorre essa Guerra de Secessão por 5 anos, outro surto de exportação de algodão do Maranhão, de Pernambuco e Bahia, mas o maior produtor era o Maranhão, beleza? Então aqui, sistema de plantation, também a estrutura produtiva, sofria concorrência norte-americana. E o tabaco, meu irmão, vocês já ouviram falar, dá uma pesquisada aí sobre o tabaco que os índios fumavam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. Dá uma pesquisada aí. Então esse tabaco era produzido no Nordeste, principalmente ali no sul da Bahia, no recôncavo baiano, e aí a produção, estrutura produtiva, era baseada no sistema familiar e não necessitava de muitos escravos. Perfeito? Bom, falando de economia, é inevitável a gente falar de sociedade, sociedade do Segundo Reinado. Nesse processo do Segundo Reinado, 1840 até 1889, vamos ter a transformação da sociedade, das cidades brasileiras, as transformações da mentalidade dos brasileiros, muito influenciado por aquilo que estava ocorrendo na Europa, certo? Na Europa do século XIX. Professor, minha prova é de História do Brasil. Eu sei, guerreiro, mas tu precisa saber disso, tu precisa contextualizar toda a situação para gabaritar a tua prova, quando constar uma questão do Segundo Reinado. E aí o seguinte, que transformações eram essas na Europa? A Revolução Industrial do século XVIII. E já na segunda metade do século XIX, vamos ter a Segunda Revolução Industrial. Construção de ferrovias, navios a vapor, a indústria farmacêutica, de medicina, estava tudo se transformando. Filosofia, o pensamento liberal, anti-absolutista, mais liberdade de expressão, sem aquele pensamento dogmático influenciado pela Igreja Católica. Então, estava tudo isso ocorrendo lá na Europa. A biologia se desenvolvendo, vamos ter aí as ideias do Charles Darwin, o evolucionismo, e aí que vem a situação. Charles Darwin, ele faz aquela sua ideia da evolução das espécies por um processo de seleção natural. Porém, alguns pseudocientistas que deturparam as ideias de Darwin, afirmando que o desenvolvimento das raças, se uma era mais inteligente que a outra, também isso foi levado em consideração. Ou seja, como os europeus brancos chegam naquele patamar da industrialização, do progresso, então eles fizeram a pseudoanálise, dizendo que isso só foi possível por eles pertencerem à raça branca. Então eles vão dizendo, eles vão escrevendo, justificando ali através de comparações de fenótipos de negros, indígenas, asiáticos e dos brancos europeus, obviamente, para dizer que aquele fenótipo dava características genéticas para que essa pessoa fosse mais inteligente, tá? Mais ou menos isso aí. Aí o que ocorre? Lá nos Estados Unidos, eles foram fundados por anglo-saxões, né? Então, lá nos Estados Unidos, eles também vão fazer a sua ideia de ser civilizado. Então, para eles, na América, o civilizado era o anglo-saxão.
e não o indígena. E aqui no Brasil, velho, putz grila, no Brasil, você tem os portugueses. Os portugueses do século XVI, XVII, XVIII não eram muito chegados em ciência, né? Não eram muito chegados em ciência. Tanto é que quando Dom João veio para o Brasil, ele mandou uma missão francesa, ok? Então, os brasileiros, as lideranças políticas e intelectuais, tá? Eles vão ficar ligados no que está acontecendo na Europa. Então, eles olham para a sociedade brasileira, vão olhar o quê? Os mestiços, escravizados, africanos, no caso, né? Ou seus descendentes, os indígenas. Então, qual foi a ideia? Porra, nós não somos civilizados. Por quê? Porque olha a quantidade de pretos no Brasil, de mestiços, entenderam? Então, a ideia agora é o quê? Fazer com que o Brasil se tornasse civilizado, certo? Daí eu trouxe essas duas imagens aí para vocês verem, né? A pobreza e miséria da zona rural e os operários diante de uma fábrica. Olha, fábrica. Então, se está havendo indústria na Europa, vamos construir indústria no Brasil, alimentícia, têxtil, certo? Mas quem vai trabalhar nessas fábricas? O escravizado? Não, não pode, né? Fora da realidade. Escravizado não pode. Certo? Quem vai trabalhar nessas fábricas? Vamos abolir a escravidão? Não. Liberais e conservadores, eles não abriram mão da escravidão. Então, se a ideia é civilizar, ou seja, sinônimo de civilização era ser branco, então traz imigrantes para cá. Europeus. Católicos, melhor ainda. Então, muitos italianos serão transferidos para o Brasil. Beleza? Então, professor, a mão de obra escrava vai continuar. Vai continuar até 1888, certo? Até 1888. Professor, por que eles não aboliram a escravidão logo? Porque eles tinham como pensamento, né, que se abolisse a escravidão, poderia ocorrer uma crise do sistema de produção do Brasil. Liberta todos os escravos, eles não saberiam trabalhar de forma assalariada. Então, a ideia foi o quê? Abolir, ou seja, fazer um processo de abolição lento. Mas aí a gente fala disso depois. Show de bola? Tranquilo? Professor, isso cai na minha prova? Cai, poxa, cai. Tá beleza? Bom, aí economia, sociedade é integrado. Tranquilos? Então, coloque isso na sua cabeça. Sociedade brasileira em transformação. Economia relativamente boa. 1850 a 1870. Aí, olha aqui que eu trouxe para vocês, a tarifa Alves Branco. Esse senador, né, o Alves Branco, ele fez uma medida protecionista. De novo, nós temos que contextualizar a parada aqui. Vocês lembram dos acordos de 1810? Pô, professor, faz tempo aí que você explicou sobre isso. Faz tempo, né, guerreiro? Então, tu não está estudando direito, poxa. Então, aqueles acordos de 1810... deram uma série de privilégios à Inglaterra. Privilégio jurídico, privilégio religioso, e assegurava à Inglaterra tarifas alfandegárias baratas. Tá? O que é tarifa alfandegária, professor? É quando você importa um produto de fora, aí tem que pagar uma taxa de importação. Tarifa alfandegária. Professor, entendi. Beleza. Então, em 1827, esses acordos foram assinados com Dom João em 1810. Mas em 1827, esses acordos foram renovados. Tá? Para a Inglaterra reconhecer a independência do Brasil, o Brasil renovou esses acordos de 1827, valendo ali mais ou menos 16 anos. Tá? 16 anos. Ou seja, os acordos de 1810, renovados em 1827, valeram até 1843. Então, em 1843, não teria mais privilégio alfandegário para a Inglaterra. Ou seja, os produtos ingleses, ao entrarem no Brasil, pagariam uma tarifa alfandegária de 15%. Então, e os privilégios de extraterritorialidade, olha só, privilégios de extraterritorialidade também foram revogados, não existe mais. O que é privilégio de extraterritorialidade? Por exemplo, tem um inglês que mora no Brasil, ele faz merda no Brasil, aí ele só pode ser julgado em tribunal inglês, entendeu? Então, havia isso
no Brasil até 1843. Show de bola? Agora não tem mais. Ah, então vou entender o que foi aquela questão triste da política externa. Exatamente, guerreiro. Bom, finalizando essa parte, o Alves Branco, ele eleva, como vocês podem observar aí, a antiga tarifa de 15% para 30% ou 60%. Então, a ideia é industrializar o Brasil. Professor, capital privado ou do Estado brasileiro? Capital privado. O Estado se preocupava em incentivar produtos agrários exportadores, principalmente café. Então é o seguinte, se essa fábrica aqui ao lado de São Paulo é uma fábrica que fabrica essa caneta aqui, certo? E um inglês, um comerciante inglês, um exportador inglês quer exportar para o Brasil a mesma caneta produzida no Brasil, qual vai ser a tarifa alfandegária para esse produto que é similar ao produto brasileiro? 60%. Caso o inglês importe para o Brasil o mouse, mas o mouse não era fabricado no Brasil, então não é similar. Quanto vai ser a tarifa? 30%. Show de bola? Então, tarifa Alves Branco é uma prática protecionista do Brasil para tentar defender a indústria nacional. Professor, e os ingleses ficaram de boa? Não, ficaram pé da vida com essa tarifa Alves Branco. Tanto é que eles vão tentar sacanear o Brasil, que eu vou falar logo mais. Sobre os produtos importados, os objetivos era elevar a arrecadação do Estado, protecionismo alfandegário. Beleza? Tarifa Alves Branco. É nesse contexto da tarifa Alves Branco que o Barão de Mauá, com 27 anos, ele consegue se tornar o principal empreendedor do Brasil. Beleza? Agora vamos lá. Olha só a economia do segundo reinado, ainda ó, a questão do tráfico negreiro, tráfico, comércio. Tá? Tráfico nesses tempos, o termo não era considerado ilícito, entendeu? Eu vou traficar ali na padaria, lá em 1840. Eu vou traficar na padaria, mamãe. Aí a tua mãe, vai meu filho, vai com Deus. Entendeu? Ou seja, você ia comercializar. Só a partir de 1850, com a proibição do tráfico internacional de escravos no Brasil, aí o termo tráfico ficou na conotação de ilícito. Beleza? Atividade comercial ilícita, tráfico. Bom, e aí nós temos, né, a nossa dependência. O Brasil era dependente da escravidão. Aí o seguinte, a Inglaterra, ela, ó, desde 1810, tá, forçava o Brasil, né, a coroa portuguesa, 1810, a acabar com o tráfico internacional de escravos. Aí estamos aqui embaixo, ó, exigência do fim do tráfico negreiro. Dom João fala, eu vou fazer e nunca fazia. Tranquilos? Nunca fazia. Então, continua, e tanto é que vem muitos escravos africanos no período em que a família real estava no Brasil. Professor, e o traficante de escravos? E o cara era rico? Era milionário, era um Bill Gates da vida, lá daquela época lá, entendeu? Certo? Uma fortuna incalculável dos traficantes de escravos, inclusive ingleses. A Inglaterra superou Portugal no século XVIII no tráfico internacional de escravos. Mas com a Revolução Industrial, a Inglaterra ela precisava de mercado consumidor para os seus produtos industrializados, daí a ideia de, certo, acabar com a escravidão nas Américas, nas colônias, para fomentar a mão de obra assalariada. Então você tem aí essa visão econômica. Havia, por parte dos ingleses, sociedade civil, a pressão do parlamento inglês para que criasse uma lei para acabar com a escravidão. Então, ou melhor, com o tráfico negreiro na Inglaterra. Eles conseguem fazer isso. Então, você tem aí a questão humanitária e econômica. No caso do Brasil, a Inglaterra, desde aqui, ó, 1828, para reconhecer a nossa independência, né, que foi em 1827, mas em 1828 o Brasil se comprometeu em acabar com o tráfico negreiro.
mas não acabou, continuou traficando. Aí a Inglaterra ela alegava que era injusto a concorrência do açúcar produzido por ela, Inglaterra, nas suas colônias, nas Antilhas. Por quê? Porque lá ela já havia acabado com a escravidão, então os trabalhadores lá eram mão de obra assalariada. Então o açúcar era mais caro do que o Brasil, do que o produzido no Brasil, com mão de obra escrava. Daí ela pressionava o Brasil nesse sentido também. 1831, já no período regencial, o ministro da Justiça, Feijó, ele criou uma lei que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Então essa lei de 1831 determinava o seguinte, que todo escravo africano que entrasse no Brasil através do tráfico, depois da lei, 1831, ele se tornaria livre, compreendeu? O cara traficou o escravo para o Brasil depois de 1831. Então, foi confiscado o navio dele, o que é que tem aí? Escravo. Então, esses escravos serão libertados. Aconteceu isso? Negativo, tá? Os regentes, eles eram escravistas. Então, a lei ficou para inglês ver, não funcionava. Tá? É igual assim, pessoal, em lei para inglês ver, professor, eu não entendo isso. Em algumas cidades do Brasil, não todas, você tem aí um sinal, o semáforo, né? O verde, o vermelho e o amarelo, sei lá como vocês falam, se é laranja ou amarelo, né? Aí que diz o amarelo? Reduz a velocidade. Em algumas cidades, o que o cara faz? Tá vindo lá de baixo, o sinal tá verde. Aí, pá, o amarelo, não é para reduzir a velocidade? Aí o cara, em algumas cidades, não todos, o cara vai e acelera, pô. Entendeu? Então, essa lei de redução de velocidade no semáforo é lei para inglês ver. Em algumas cidades, quase ninguém respeita. Então, o tráfico de escravos continua sendo exercido no Brasil. Lembram da lei da tarifa Alves Branco? Tarifa Alves Branco prejudicou a economia inglesa, né? Os interesses comerciais ingleses no Brasil. Tarifa aumentou 30%, 60%. Então, o que esse senador, o Aberdeen, faz? Em 1845, ele aprova uma lei dando que autorização para a Marinha Inglesa aprisionar navios negreiros no Oceano Atlântico, tá? Como uma forma de prejudicar a economia do Brasil. Então vejam que nós temos aqui nesse quadro a autorização do Parlamento da Marinha Inglesa para aprisionar navios negreiros, julgamento dos envolvidos em tribunais ingleses, reação à tarifa Alves Branco. O governo brasileiro, para não ficar ali, né, mal com a Inglaterra, ele vai revogar a tarifa Alves Branco. Porém, o Brasil responde à Inglaterra, tá? O Brasil, olha, não são vocês que vão acabar com o tráfico de escravos no Brasil, não são vocês, é nós, tá? Os paulistas lá, é nós que vamos acabar com o tráfico internacional de escravos. Então, nós temos em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, aprovada na Assembleia Geral, extingue definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. Demorou assim uns 5 anos, até 1855 daí entrou, mas depois acaba, tá? Não tem mais tráfico internacional. Porém, a extinção do tráfico internacional de escravos, ela se limitava, como eu já disse, ao tráfico internacional. Os donos de escravos do Nordeste, açucareiro, decadente, eles passam com mais contundência a vender seus escravos para os produtores de café do Sudeste. São Paulo, Rio, Minas Gerais, compreendeu? O era barato, professor? Não, era caro. Negro era caro, tá beleza? Então, eles passam a fazer o tráfico interprovincial, principalmente do Nordeste para o Sudeste. Porém, o outro resultado é a liberação de capitais. Como assim liberação de capitais, professor? Ora, o barão de café, por exemplo, que tinha que fazer reservas de capital para comprar escravo, que era super caro, tá? Agora, sem o tráfico internacional, ele vai poder investir esse capital de reserva em outras atividades. Que atividades eram essas? Comércio, indústria e ferrovia.
mudança de mentalidade do povo brasileiro de acordo com o que estava ocorrendo na Europa. Revolução Industrial, mudanças, modernizações, progressos e, claro, a teoria civilizatória, de que civilizado era o homem branco. Aí nós vamos trazer quem para cá para o Brasil? Os imigrantes. Show de bola? Os imigrantes. Então vamos ter o sistema de parceria, iniciativa particular. O Nicolau de Campos Vergueiro, o paulista, ele criou uma companhia, né, Vergueiro e Companhia, que ia para a Europa aliciar que eu digo, convencer os italianos, principalmente, a virem morar no Brasil com a promessa de ficar rico. Então vamos ter aí iniciativa particular. Porém, o imigrante, quando chegava em Santos, de Santos ficava numa hospedagem, da hospedagem ele embarcava no trem para o interior de São Paulo. Só que a companhia Vergueiro, ela já computava toda a dívida desse italiano, da família e tal. Então, quando esse cara chegava na fazenda, ele recebia pés de café, 200 pés, estava sob a responsabilidade dele. Porém, ele tinha que trabalhar na lavoura do fazendeiro, tá? Então, quando havia ali a colheita do café, a limpeza do café, a torragem do café, quando o imigrante entregava para o fazendeiro vendia a parte do imigrante. Só que na hora de entregar a parte, o capital do imigrante, aí o fazendeiro ia, certo, cobrando as dívidas dele, da viagem da Europa para o Brasil, da hospedagem em Santos, da passagem de trem, inclusive os víveres, os suprimentos que o imigrante tinha que comprar no armazém do dono da fazenda. Daí vamos ter o endividamento, né, a escravidão por endividamento perpétuo. Show de bola? Bom, a repercussão dessa prática foi, né, muito ruim para o Brasil. Países estrangeiros, países europeus, na verdade, impediam, falavam para os europeus, né, o italiano, não vá para o Brasil, que tu vai se ferrar lá, não vai, tá? Até que Dom Pedro II, a partir de 1870, tenta mudar essa imagem do Brasil lá fora. Então, o governo brasileiro, ainda nesse processo de branqueamento, vai passar a fazer o quê? A subsidiar a vinda do imigrante. Pagar a passagem, por exemplo, e a hospedagem. Beleza? Vai garantir a vida do imigrante aqui por 1 ano, mais ou menos. E aí o seguinte, ó, subvenção do governo imperial, dando aí vantagens ao colono, ao imigrante. Então, o imigrante ficava ali numa espécie de colônia, né? A gente tem aqui a imigração subvencionada, o colonato, e aí o fazendeiro que fosse contratar o imigrante só podia contratar mediante pagamento de salário, não mais em parceria, tinha que pagar o salário para o imigrante. Show de bola? Professor, então quer dizer que todo imigrante que veio para o Brasil, para o Sudeste, por exemplo, só trabalhava no campo, era tudo camponês. Não, pessoal. Alguns imigrantes vieram para o Brasil e vão fazer comércio no Brasil e indústria no Brasil. Certo? Já a partir de 1870. Ok? Com a experiência que eles tinham lá fora, trazem para o Brasil e ajudam cada vez mais a mudar a mentalidade dos brasileiros. Show de bola? Trazem as novidades de lá de fora para o Brasil. Tranquilos? Então, é isso aí. E daqui a pouco a gente volta.